Sejam bem-vindos a mais uma aula da série de segurança do paciente. Hoje trouxemos o tema lesões por pressão e esta aula foi elaborada por mim, enfermeira Renata Martins, e pela enfermeira Ana Paula da Silva. Ambas somos da educação continuada desta instituição e também integrantes do Núcleo de Segurança do Paciente. Falar sobre reduzir o risco de lesões por pressão faz parte da 6ª meta do Programa Internacional de Segurança do Paciente e é o que traz relevância para a escolha deste tema. No que se refere à definição, a lesão por pressão é um dano localizado na pele ou nos tecidos moles subjacentes e, geralmente, ela ocorre sobre uma proeminência óssea ou também pode estar relacionada ao uso de dispositivos médicos. Ela pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta, e ela pode ser dolorosa. Ela ocorre como resultado da pressão intensa e prolongada em combinação com o cisalhamento. Outros fatores como microclima, nutrição, a perfusão e comorbidades do paciente também podem contribuir para o aumento do risco de ocorrer a lesão por pressão. No que se refere à nomenclatura, antigamente, a lesão por pressão teve vários outros nomes, né? Elas eram chamadas de úlceras de decúbito, úlcera de acamado, escaras de decúbito, úlceras de pressão e úlceras por pressão. Em 2016, houve um consenso internacional em que a terminologia foi mudada para lesão por pressão e também houve atualização da nomenclatura dos estágios e das classificações. E a justificativa para essa mudança é que a expressão define de uma forma mais precisa esse tipo de lesão, porque ela pode ocorrer tanto numa pele intacta como numa pele ulcerada, aberta. A incidência de lesões por pressão tem sido reconhecida como indicador de qualidade de assistência nos serviços de saúde, isso em âmbito nacional e internacional. E é muito importante nós reconhecermos a lesão por pressão como um evento adverso do cuidado, e ela compromete seriamente a segurança do paciente. Ela é de natureza multifatorial e, por isso, ela demanda ações da equipe multidisciplinar, para que a gente possa prevenir a ocorrência dela. Isso é muito importante, porque desmistifica a concepção de que a lesão por pressão é um problema causado pela falta de assistência de enfermagem. Torna claro que é responsabilidade de toda a equipe a prevenção desse tipo de lesão. As complicações que elas podem trazer. Elas podem causar danos consideráveis aos pacientes no que se refere a dificultar o processo de recuperação funcional do paciente, ela causa uma dor considerável e pode levar ao desenvolvimento de infecções graves. E elas também têm sido associadas a internações prolongadas. O paciente acaba ficando um tempo muito maior do que o esperado para que essa infecção, essa lesão possa ser tratada, e ela pode também estar relacionada à ocorrência de sepsis e ao aumento da mortalidade desses pacientes como consequência. No que se refere a localizações, elas podem ocorrer em qualquer área corporal que esteja submetida à pressão. Porém, quando a gente fala de pacientes acamados, é mais comum nós encontrarmos na região sacral, nos calcâneos, nos trocânteres, porque o paciente com déficit de mobilidade acaba ficando muito tempo no decúbito dorsal e oferecendo uma pressão maior nessas regiões com proeminência óssea. Lembrando que os pacientes que são tratados para a COVID-19, eles têm ficado por um tempo considerável em decúbito ventral, na posição de prona. Isso faz com que a gente ofereça pressão em outras regiões, como o joelho, como nos ombros, oferecendo também a estes locais a chance de ocorrer a lesão por pressão. Quanto aos fatores de risco, nós podemos incluir os fatores extrínsecos, que são aqueles que não estão relacionados ao paciente. São eles a fricção, cisalhamento e umidade. Os fatores intrínsecos são aqueles fisiológicos, que comprometem a arquitetura e a integridade da estrutura de suporte da pele. E eles impedem que os tecidos moles absorvam e distribuam a carga mecânica e tolerem a ação da pressão exercida sobre o corpo.
Nesses fatores, incluem-se a idade avançada, o estado nutricional, que pode ser tanto a desnutrição quanto a obesidade, desidratação, hipotensão, doenças de base, entre elas diabetes, AVC prévio, esclerose múltipla, doença de Alzheimer, doenças cardiopulmonares, malignidades, instabilidades hemodinâmicas, doença vascular periférica e também medicamentos podem interferir, entre eles sedativos, analgésicos, anti-inflamatórios não esteroidais e o uso de drogas vasoativas. Aqui ao lado nós colocamos um triângulo invertido que elucida o quanto cada fator é importante no desenvolvimento da lesão por pressão. Então, em cima, nós temos a pressão, cisalhamento, atrito, imobilidade. Nós temos os fatores extrínsecos, que são aqueles que contribuem de maneira mais forte, mais relevante para a ocorrência das lesões. E abaixo, nós temos os fatores intrínsecos, que são aqueles que contribuem também, mas de uma maneira menor. Aqui nós temos um quadro que mostra como a pressão vai interferir na ocorrência da lesão por pressão. Então, aqui a gente tem o osso, abaixo os capilares e abaixo dele a pele. No segundo quadro, nós temos o osso oferecendo pressão sobre os capilares e pele, e a superfície da cama, em contrapartida, também oferecendo pressão sobre essa estrutura. Quando a pressão sobre o tecido excede 32 milímetros de mercúrio, os capilares se fecham. E aí a irrigação diminuída vai levar à morte tecidual. Por quê? Ocorrerá um aporte escasso de oxigênio e nutrientes e que vai ocasionar a morte daquele tecido. A associação entre a pressão exercida sobre o tecido e o tempo de duração é o que vai definir a ocorrência de lesão por pressão. E aqui a gente tem um gráfico que elucida muito bem isso. A duração da pressão é um fator importante que influencia os efeitos prejudiciais da lesão por pressão, e ela tem que ser considerada em conjunto com a intensidade da pressão. Quanto mais tempo o paciente permanece em determinada posição, ela vai oferecer mais tempo de pressão sobre o tecido e vai ocasionar a maior possibilidade de ocorrência de lesões sobre essa pele em decorrência da morte tecidual. O cisalhamento é causado pela combinação da gravidade e a fricção. Exerce uma força paralela à pele e resulta da gravidade que empurra o corpo para baixo e da fricção da resistência entre o paciente e a superfície de suporte, que seria o leito em que ele está, o colchão. Quando nós elevamos a cabeceira da cama, a pele se adere ao leito da cama, da maca, e o esqueleto continua descendo por ação da força da gravidade. Isso vai fazer com que os vasos sanguíneos sejam esticados ou acotovelados e vai interromper o fornecimento de fluxo sanguíneo naquele local e vai causar isquemia. Aqui nós separamos as lesões por pressão de acordo com os estágios, para que fique mais fácil a identificação. A lesão por pressão no estágio 1 é caracterizada pela presença de eritema que não embranquece. Mudanças de cor incluem descoloração púrpura ou castanhas, podem indicar dano tissular profundo, que não estão relacionadas à lesão estágio 1. A gente precisa ter atenção a isso. Outro ponto em que é necessário nós termos atenção também é que pessoas com pele de tonalidade escura podem apresentar de maneira diferente a lesão de estágio 1. Muitas vezes nós não reconhecemos a lesão neste estágio. As mudanças de sensibilidade, uma dor maior naquele local, uma temperatura maior, o endurecimento naquele local, também pode indicar que o paciente está a caminho de desenvolver uma lesão por pressão no estágio 1. A lesão no estágio 2 é caracterizada pela perda da pele na sua estrutura parcial com a exposição da derme. Neste caso, o leito da ferida é viável
Ele é de coloração rosa ou vermelha, ela é úmida e também pode apresentar-se como uma bolha intacta que pode ser rompida. O tecido adiposo e tecidos profundos não estão visíveis nessa situação. E elas geralmente resultam do microclima inadequado e cisalhamento da pele na região da pelvis e no calcâneo. Normalmente são nesses locais que a gente encontra a lesão por pressão no estágio 2. A lesão no estágio 3 é caracterizada pela perda da pele na sua espessura total. Nela, a gordura é visível e frequentemente nós encontramos tecidos de granulação e epíbole, que é aquela lesão com as bordas enroladas. Esfacelo ou escaras também podem estar visíveis. A escara é aquela crosta que pode estar presente em cima da lesão. A profundidade do dano tissular varia de acordo com a localização anatômica. Aquelas áreas com maior quantidade de tecido adiposo podem desenvolver as lesões mais profundas. Também podemos encontrar descolamentos e túneis em lesões neste estágio. Um fator que precisamos ter atenção é que quando o esfacelo ou a escara prejudicam a identificação da extensão da lesão, nós devemos classificá-la como lesão por pressão não classificável. A lesão no estágio 4 é caracterizada pela perda da pele na sua espessura total e a perda tissular com exposição ou palpação direta da fáscia, do músculo, de tendões, de ligamentos, de cartilagens e de ossos. Pode haver esfacelo e escara também, assim como a epíbole, como nós vimos também no estágio 3. A profundidade vai variar de acordo com a localização anatômica. E, mais uma vez, quando o esfacelo ou a escara prejudicam a identificação da extensão da perda tissular, nós devemos classificá-la como lesão por pressão não classificável. Bom, e a lesão por pressão não classificável é aquela em que a perda da pele na sua espessura total e a perda tissular não podem ser confirmadas porque elas estão encobertas por esfacelo ou pela escara, que é aquela crosta que a gente pode ver aqui nessas fotos à direita. Ao ser removido o esfacelo e a escara, a lesão por pressão estágio 3 ou 4 fica aparente. Sempre é necessário que ocorra a retirada do esfacelo ou da escara para que a gente consiga classificar essas lesões. A escara estável, que é aquela seca, aderente, sem eritema ou flutuação, num membro isquêmico ou no calcâneo, jamais devem ser removidas. A lesão por pressão relacionada a dispositivos médicos, o nome já descreve qual que é a etiologia da lesão. Ela está relacionada à pressão resultante de dispositivos para fins diagnósticos ou terapêuticos, e normalmente as lesões possuem o padrão ou a forma dos dispositivos. E para nós categorizarmos esse tipo de lesão, a gente utiliza a mesma classificação que eu citei anteriormente. Nós não podemos deixar de citar os profissionais de saúde que, durante o auge da pandemia de Covid-19, desenvolveram lesões por pressão nas suas faces devido ao uso de EPIs por um período muito prolongado de tempo. A lesão por pressão tissular profunda, ela é caracterizada por uma área localizada e persistente de coloração vermelho escura, marrom ou púrpura. E ela não embranquece e ocorre separação epidérmica. Ela mostra lesão com leito escurecido ou uma bolha com exudato sanguinolento. Normalmente a gente encontra esse tipo de lesão nos calcâneos dos pacientes. Ele pode se queixar de dor e também pode ocorrer mudança na temperatura. E essas características precedem as alterações de coloração da pele. A ferida pode evoluir rapidamente e revelar a extensão da lesão tissular, e também ela pode se resolver sem que ocorra a perda tissular. E no que se refere a instrumentos que nós enfermeiros temos para a prevenção da ocorrência das lesões por pressão, nós temos as escalas,
que nos possibilita avaliar o quanto os pacientes estão expostos ou não ao desenvolvimento de lesões por pressão. Aqui a gente tem a escala de Braden adulto, na forma completa, e aqui a escala de Braden na forma curta, na forma reduzida. Ela é amplamente utilizada aqui na instituição. E nela nós vamos verificar itens como a percepção sensorial, a umidade, a atividade do paciente, a mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento. Então, os pacientes com um score menor do que 9, menor ou igual a 9, possuem um risco severo ao desenvolvimento de lesão por pressão. Aqueles pacientes com score de 10 a 12 possuem um risco alto. Aqueles com pontuação de 13 a 14, um risco moderado. E risco leve, aqueles com um total de 15 a 18. Nós temos também a ELPO, que é uma escala de avaliação de risco ao desenvolvimento de lesões por pressão decorrentes do posicionamento cirúrgico dos pacientes. Lembrando que quando a gente fica em uma única posição durante grande tempo, existe uma chance elevada de surgimento de lesão por pressão. Isso justifica a utilização dessa escala de avaliação de risco, principalmente naquelas cirurgias em que o paciente fica muito tempo anestesiado, naquelas cirurgias muito longas. Nós temos também a Bradenkill, que é aquela utilizada para pacientes até 29 dias, né, nos RNs. A Bradenkill para crianças acima de 30 dias até 12 anos. E aqui nós temos o cálculo do índice de lesão por pressão. Nos setores em que já está implantada a utilização da planilha de coleta de dados para risco de lesão por pressão, diariamente o enfermeiro deve utilizar a escala de Braden ou a Bradenkill e registrar nessa planilha os pacientes que possuem ou não risco para desenvolvimento de lesão por pressão. Então, para os pacientes que possuem um risco, ele vai colocar S, os pacientes que não possuem, vai colocar N. Ao final do período, que é um mês que nós utilizamos, são contabilizados o número de pacientes com S, com o risco para o desenvolvimento de lesão por pressão. Esse número nós vamos utilizar para a realização do cálculo, através das notificações que nós recebemos no núcleo de segurança do paciente. Esse link que nós já citamos nas outras capacitações está presente na intranet, esse guarda-chuvinha laranja. Qualquer membro da equipe pode acessar este link e notificar a ocorrência da lesão por pressão, que é este caso que nós estamos falando, como também outros eventos adversos. Então, nós recebemos todas as notificações e contabilizamos as recebidas ao longo do mês. Nós utilizamos aqui para o cálculo de incidência de lesão por pressão o número de casos novos ocorridos ao longo do período, os casos notificados, sobre o número de pacientes com risco para desenvolver lesão por pressão em determinado período, que é um mês, vezes 100. E aí o índice que nós atingimos é notificado para a secretaria. No nosso caso, a nossa meta estabelecida pelo contrato-programa é 1,76. E aqui a gente traz uma reflexão. É possível nós causarmos algum dano aos indivíduos durante o cuidado que nós prestamos? Pode parecer estranho a gente precisar falar isso, mas a Florence já falava que o primeiro requisito de um hospital é que ele jamais deveria fazer mal ao doente. E a imprensa não nos deixa esquecer as falhas que ocorrem dentro dos hospitais. E nós colocamos também duas situações em que hospitais foram sentenciados a pagar indenizações a pacientes devido ao surgimento de lesões por pressão. Colocamos também aqui um panorama do estado de São Paulo a respeito das notificações de eventos adversos. A lesão por pressão é o evento mais comum que apareceu no período entre agosto de 2019 e julho de 2020 no estado de São Paulo. Também no que se refere à quantidade de never events, que são aqueles eventos que jamais podem acontecer,
no estado de São Paulo, as lesões por pressão, estágio 3 e 4, foram as mais notificadas. Houve 303 ocorrências de lesões por pressão estágio 3 e 128 lesões por pressão estágio 4 notificadas no estado de São Paulo. Lembrando que também a gente sabe o quanto esse tipo de lesão é subnotificado. Isso nos leva a pensar o quanto é grave a situação em que nós vivemos de ocorrência desse tipo de lesão. E como prevenir? Em outubro de 2017, a Anvisa publicou uma nota técnica sobre práticas seguras na prevenção de lesão por pressão em serviços de saúde. Elas envolvem ações que devem estar no registro em prontuário. A mudança de posição a cada 2 horas para reduzir a pressão local, a realização de avaliação de risco de todos os pacientes antes e durante a internação, que seria a utilização das escalas, né, escala de Braden, Bradenkiel, a realização de avaliação criteriosa da pele pelo menos uma vez ao dia, especialmente naquelas áreas em que existe proeminências ósseas, e pelo menos 2 vezes por dia nas regiões submetidas às pressões por dispositivos, que são, no caso, catéteres, tubos e drenos. Uso de colchão especial, almofadas ou coxins para redistribuir a pressão. Uso de apoio que podem ser travesseiros, coxins ou espumas, na altura da panturrilha a fim de deixar os pés erguidos com o objetivo de prevenir as lesões nos calcanhares. A manutenção da higiene corporal, mantendo sempre a pele limpa e seca principalmente. A hidratação diária da pele do paciente com hidratantes e umectantes, detalhes sem a realização de massagem de conforto. A manutenção de ingestão nutricional, calórica e proteica, e hídrica também de maneira adequada. O uso de barreiras protetoras da umidade excessiva, quando necessário, como, por exemplo, a utilização de creme barreira, película semipermeável, espuma de poliuretano, sacos retais ou substâncias oleosas na pele do paciente. E, especialmente, a orientação do paciente e da família na prevenção e no tratamento das lesões por pressão. Aqui nós colocamos a superfície de suporte que podem ser utilizadas com o objetivo de redistribuir a pressão e reduzir o risco desse paciente de desenvolvimento das lesões. Ainda falando do que nós podemos fazer para reduzir a ocorrência desse tipo de lesão, nós podemos verificar os pontos de pressão, equilíbrio e postura corporal a cada 2 horas ou a critério do enfermeiro. Pacientes que têm um risco mais elevado podem precisar reduzir esse tempo, fazer a mudança de decúbito num período inferior, bem como os pacientes que estão numa condição de fragilidade, de descompensação hemodinâmica, também pode ser necessário aumentar esse período de mudança de decúbito. E é o enfermeiro quem decide isso. O posicionamento adequado do paciente, quando ele estiver acamado, a gente precisa lembrar de levantar a cabeceira até no máximo 30 graus, com o objetivo de reduzir a ocorrência do cisalhamento. E quando o paciente estiver sentado, observar que ele não fique escorregando da cadeira. E sempre manter os calcâneos livres de contato com o leito, como a gente colocou anteriormente, com a utilização de superfícies de apoio. Aqui a gente colocou um reloginho que mostra para a equipe em que decúbito o paciente deve ficar a cada horário. A gente utiliza um relógio semelhante a este na instituição. E ele facilita a realização do cuidado em que todos os pacientes, em determinada hora do dia, devem ficar em cada decúbito. Claro que existem pacientes com condições especiais que o enfermeiro vai verificar e orientar a equipe especificamente as orientações quanto à mudança de decúbito. Importante que a equipe não faça sozinha a mudança de decúbito, um funcionário não faça sozinho, sempre solicitar ajuda para realizar a mudança de decúbito com o objetivo de reduzir a ocorrência de cisalhamento, de fricção naquela pele. E utilizar um lençol para ajudar no procedimento também
reduz a ocorrência do cisalhamento e da fricção. E aqui a gente tem campanhas que são lançadas internacionalmente, nacionalmente, para a prevenção de lesão por pressão. O dia 20 de novembro é um dia utilizado para o combate da lesão por pressão e de conscientização das pessoas, especialmente no ambiente hospitalar, para a redução da ocorrência desse tipo de lesão. Nós agradecemos a atenção de cada um de vocês, mãos à obra e a boas práticas. Obrigada.